Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o privilégio, a honra, o prazer de termos o nosso relacionamento com Deus. Esse momento que são apenas alguns minutinhos durante todo o nosso dia, que nós separamos para poder meditar em um texto bíblico, em um verso bíblico, e assim abstrairmos ali lições, aplicações, reflexões para a nossa vida e todo dia. Bom, nesse momento, eu gostaria de pedir a sua total concentração, pois esse momento fará total diferença no seu dia, pois você não apenas vai ter um momentinho com Deus, mas você vai firmar, deixar mais firme a cada dia o seu relacionamento com o teu Criador. Antes de nós aprofundarmos a nossa meditação de hoje, você sabe que a gente busca a Deus por meio da oração, e hoje não será diferente. Então quero convidar você que está comigo, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração, tá bom? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder se relacionar contigo por meio da meditação da tua palavra. E nessa ocasião, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações com poder e autoridade, para que nós possamos dar ouvidos ao seu falar e assim viver as benditas verdades que serão apresentadas a cada um de nós hoje. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é preciosos. O que é precioso? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia aí no Salmo 104. Salmo 104, nós vamos ler o verso 24, que diz assim: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Quando a gente fala sobre criação, logo nos surge à mente o livro de Gênesis. Mas a gente sabe e descobre por meio desse relato que assuntos voltados para a criação não estão apenas presentes no livro de Gênesis, mas eles estão espalhados por toda a Bíblia. E a gente vê que é um assunto vasto, um assunto em que a Bíblia se demora em falar, em meditar. Não há nenhuma surpresa quando a gente fala do quão de fato é magnífica as obras de Deus, quão vasto é a variedade das obras de Deus. Isso não é, vamos dizer assim, surpresa para ninguém, não está oculto a ninguém. Basta você olhar ao seu redor, basta você olhar para si mesmo, ver a complexidade de todos os sistemas que há dentro de nós, sistema respiratório, sistema digestivo e todos os outros sistemas. E a gente vê, nossa, tudo isso foi Deus que fez, tudo isso foi Deus que pensou, quão complexo, quão sábio é o nosso Senhor. De fato Ele é. Porém, o finalzinho desse texto, ele fala algo bastante interessante, eu vou reler aqui para você. No finalzinho do verso 24 diz assim: A terra está cheia das tuas riquezas. Nessa tradução, traz a conotação de bens materiais, riquezas, posses materiais. Mas se você for analisar em algumas outras traduções bíblicas, vai trazer, no lugar dessa palavra riqueza, vai trazer criatura ou posses. Ou seja, a terra, cadê? A terra está cheia das tuas criaturas ou a terra está cheia das tuas posses. São algumas traduções que trazem essas palavras diferentes. E aí você deve estar se perguntando, Davi, por que quando muda a tradução, quando muda a tradução da Bíblia, essa palavra final muda? Bom, primeiro porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico não é o nosso português. Para você ter ideia, o hebraico existem palavras que têm significados diferentes a depender da sua aplicação, né? Ou seja, é completamente diferente o entendimento do nosso idioma aqui ocidental. Outro ponto interessante é que, primeiro, a forma como os hebreus viviam é completamente diferente da forma como a gente vive. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a Bíblia. Porque a gente vai entender ao pé da letra, entender com base na cosmovisão da nossa vida aqui no Ocidente, a gente tem um entendimento equivocado. Para que a gente chegue ao conhecimento completo e amplo do que a palavra de Deus ensina, primeiro a gente tem que entender como eram os costumes do Oriente, como eram os costumes dos hebreus, como era que eles lidavam com a vida, como era a vida deles,
qual era vamos dizer assim, a ideia de futuro para eles. Hoje, se a gente for olhar na nossa roda de conversa, a gente vai falar sobre equipamentos, sobre tecnologia, sobre as coisas que estão em alta. Na época deles, os assuntos eram assuntos agrícolas, né? A plantação que deu certo, a chuva que veio no tempo certo. Ou seja, a conversação, o ambiente, a história era completamente diferente. E para que a gente consiga entender o que é que o texto está querendo dizer, a gente precisa adentrar a esse espaço, a esse território, que quando a gente medita e verifica, parece até ser um pouco estranho. Então, Davi, o que é que esse texto está querendo dizer? Esse texto, o finalzinho desse texto que fala a terra está cheia das tuas riquezas, está se referindo às pessoas. Se a gente for olhar o Salmo 24, uma das coisas que Deus mais se agrada entre todas as suas obras criadas são os seres vivos. E se nós vamos falar dos seres vivos, existe um ser vivo, uma classe de ser vivo, que é coroada, é vista como preciosa, como é o tema de nossa meditação. Davi, qual é? Os seres humanos. Os seres humanos. Os seres humanos são a obra-prima do Senhor. Se você for analisar ali no contexto da criação, o Senhor, ele criou os animais da mesma forma que os seres humanos, do pó da terra. Se você for ver, quando Deus cria, for olhar na tradução original, no hebraico, o fôlego de vida que havia nos animais também havia nos seres humanos. Ou seja, até aí é tudo igual. E aí a gente vai agora procurar o que é que nos diferencia dos seres humanos. E a única diferença que nos diferencia dos seres humanos é a nossa complexidade. Nós fomos dotados para ser governantes do mundo. O Senhor diz, olha, enchei a terra e governai. Sujeitai, bote ela para sujeitar você. Você é o rei, você é o dono da terra. A terra foi feita para você. E um outro aspecto muito importante, somente os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E uma forma bonita que eu gostaria de encerrar para coroar essa nossa reflexão sobre o quão precioso nós somos aos olhos de Deus, é que foi o sangue de Cristo. Foi derramado não por todos os seres vivos, não foi pelos animais, não foi pelas plantas, não. Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Em outras palavras, eu e você somos muito preciosos aos olhos de Deus. A pergunta que fica para a nossa reflexão, e nós precisamos refletir nisso, não apenas terminar nossa meditação dessa forma, mas nós precisamos trazer esse questionamento para refletir é: se eu de fato sou precioso, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou tratando a minha vida da mesma forma como Deus enxerga o valor, a importância que tem? Ou será que eu estou, vamos dizer assim, reduzindo ela a pó? Será que eu estou desgastando ela com coisas inúteis? O que é que eu tenho feito da minha vida? Nós gostamos de dizer o seguinte, que nós queremos viver para a honra e glória de Deus. Mas nós precisamos analisar e refletir se de fato a nossa vida é para a honra e glória de Deus mesmo. Nunca se esqueça. Talvez nos piores momentos da sua vida, Satanás vai tentar falar ao seu coração, e quando eu digo coração me refiro à sua mente, dizendo as seguintes palavras: você não vale nada. E talvez você já tenha até ouvido isso da boca de algumas pessoas. Você não vale nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é mentira. Isso é mentira. E como a Bíblia mesmo diz, ele só fala mentira porque ele é o pai da mentira. Saiba hoje e nunca se esqueça disso. Você é precioso aos olhos de Deus. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que pagou o preço da minha e da sua redenção. O preço da nossa eternidade. E o meu desejo hoje é que você reflita nisso hoje. O quão valioso, o quão precioso você é. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Que Papai do Céu continue falando aos nossos corações. Que continue nos relembrando quem nós somos, de onde nós viemos e para onde, muito em breve, pela graça de Deus, nós iremos. Papai do Céu te abençoe
te proteja, te guarde e te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.